Abram suas Bíblias, capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Amém? Nós vamos estudando bem devagar o livro de Jonas, irmãos. Deus vai dando as mensagens, nós vamos ministrando. Tenho estudado também, usado o livro para poder ministrar aqui à igreja. O livro que eu usei hoje para estudar, para ministrar à igreja, é o livro de Isaltino Gomes Coelho Filho. É Jonas, nosso contemporâneo, o título desse livro. Abram aí, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 3. Conseguiu passar esse slide aí? Coloca aí, por favor. Diz assim, ó. Primeiro vamos ler a palavra de Deus. Amém. Acharam? Diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir ter com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai eterno, amado e poderoso, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos dê as tuas revelações, Pai. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando a falar sobre o profeta Jonas, irmãos. Seu livro faz parte da divisão bíblica dos chamados profetas menores. Não porque era menor assim do que os outros profetas, ou estava numa situação, na posição de inferioridade com relação aos outros profetas, mas é chamado de profetas menores porque seus livros são pequenos. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos, entendeu? Aí o livro do profeta Isaías já vai estar na parte dos profetas maiores, porque o profeta Isaías tem 66 capítulos. O livro de Jeremias também é grande, o livro de Ezequiel é grande. Então, por isso que nós chamamos essa divisão da Bíblia Sagrada de profetas menores, onde o livro de Jonas se encontra. Amém? E vamos continuar aprendendo sobre este livro. Hoje nós vamos estar falando sobre a resposta de Deus, a resposta de Jonas, melhor dizendo, a resposta que ele deu a Deus. E a consequência dessa resposta, as consequências das decisões de Jonas. Aprender um pouco hoje, continuaremos também a falar mais na próxima semana, e assim até onde Deus permitir. Então o livro começa assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Está dando para vocês lerem, irmãos? Veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. É assim que começa o ministério profético, não é assim? Não é assim que começa o nosso chamado? Sempre o Senhor se dirige até a pessoa e chama ela para o ministério. É isso, eu quero que você faça determinada obra. Aqui a obra de Jonas era profetizar a cidade de Nínive, clamar a cidade de Nínive, pregar para a cidade de Nínive. É assim que começa o nosso ministério, ó. É assim que começam as histórias dos profetas. Oséias também foi assim, Joel, Amós. O Senhor faz o chamado. Agora,
Nós que decidimos como vai ser essa reação ao chamado de Deus para nossas vidas. Então essa deveria ser uma história igual à história de todos os outros profetas, né? A história de Jonas. Mas apesar do início comum, ou seja, começar como todos os outros profetas, Deus chamando para o ministério, então haverá nela duas diferenças bem marcantes. Existem duas diferenças bem marcantes na resposta ao chamado de Deus, com relação à resposta dos outros profetas. Que os outros profetas se prontificavam em falar a palavra de Deus. Teve quem colocou alguma objeção, mas não impediu de pregar e não fez com que eles desistissem do chamado. Isaías foi chamado, ou melhor, antes do chamado, ele falou: eu vou perecer porque habito no meio de um povo de lábios impuros, ou melhor, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Então ele viu que não tinha nem condição de estar diante de Deus, mas Deus o purifica. Aí Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele diz que: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é isso? Ele se apresenta, ele não foge do chamado. Jeremias vai dizer o que? Eu sou apenas uma criança, não é isso? Não é que ele era uma criança, mas quando ele era novo, ele se sentiu imaturo para anunciar a palavra de Deus. Mas o Senhor falou: não digas que você é uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você irá falar. Aí Deus chama ele, o que ele faz? Passa a profetizar, não é isso? Se torna também um dos maiores profetas de Israel. Até Moisés foi o grande profeta de Israel. Ele colocou uma dificuldade na frente quando foi chamado. Qual era? Que ele era pesado de língua, né? Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que na realidade é porque ele ter convivido com os egípcios. Ele era hebreu, mas conviveu no meio dos egípcios e depois no meio dos midianitas, se não me engano, foi isso. Então essa confusão de línguas, né, egípcias, dos midianitas, atrapalhou um pouco a pronúncia das palavras, o sotaque, né? Mexeu um pouco com o seu idioma. Então ele encontrou uma dificuldade na sua fala para poder pregar. Mas aí o Senhor deu até mostrou uma saída para ele, né? Então você vai ser como Deus e Arão vai ser como profeta. Eu vou falar para você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. Então Deus criou um meio para solucionar aquele problema, mas não o impediu de profetizar, não o impediu de fazer a obra de Deus. Então alguns homens, grandes homens de Deus, até encontraram uma dificuldade para executar o chamado, mas não desistiram, não lhes impediu de executar o chamado. Estão entendendo até aqui, irmãos? Eu sei que muitas vezes nós vamos encontrar dificuldades em nossas vidas para poder executar o chamado de Deus, para dar ouvido à voz de Deus, fazer o que Ele nos manda fazer. Muitos encontram dificuldade muitos são tímidos, muitos não têm os recursos, muitos até não sabem fazer. Mas isso não é motivo para não fazerem, porque a timidez pode ser vencida, né? O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, ele é o Espírito de quê? De ousadia, ele nos encoraja a fazer, ele nos dá força, né? Um crente tímido, cheio do Espírito Santo, ele fala a ponto de terem que mandar ele parar de falar, porque o Espírito Santo dá ousadia a ele, para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra. Quem se sente incapacitado para fazer, mas tem o chamado de Deus, Deus o capacita, Deus envia os recursos para ele fazer. Mas nós precisamos nos capacitar também para o nosso ministério. Vocês concordam com isso? Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus desde cedo, desde quando eu me converti. Eu sabia que Deus queria que eu fizesse isso. Os profetas falavam, né? Falavam que eu um dia seria um pastor. Então as pessoas falavam comigo, né? Enviadas por Deus. Mas eu tive que me preparar para isso. Tive que estudar, fui para seminário, não é isso? Fui me preparar. Até hoje eu não me sinto preparado, mas eu tive que fazer alguma coisa.
para ficar à disposição de Deus. Então, todos nós que temos um chamado de Deus, nós podemos nos preparar para exercer para exercer melhor aquilo que nós fazemos. Hoje eu prego de uma forma, mas eu posso me preparar ainda mais para pregar melhor ainda. Eu posso estudar ainda mais para apresentar mais alimento à igreja, mais conhecimento à igreja. Então, sempre posso estar me preparando para fazer a obra de Deus. Amém? Quem louva de igual modo, todos os que fazem a obra de Deus podem cada vez mais estar se qualificando para apresentar um serviço ainda melhor na obra do Senhor. E isso não lhe impede de fazer a obra de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Mas diferentemente dos outros profetas, Jonas teve... Mas diferentemente dos outros profetas, foram as atitudes de Jonas. Amém? Então, vamos falar sobre duas diferenças bem marcantes no ministério de Jonas, com relação aos outros profetas. A primeira diferença, presta atenção, Jonas, pela primeira vez, Deus está enviando um profeta a uma cidade pagã para uma missão de clamar a palavra. Deus não tinha feito isso ainda, enviar um profeta para ministrar em uma cidade pagã, né? Isso ainda registrar, e ainda que isso fosse registrado em um livro. Mensagens exclusivamente para uma cidade pagã. Geralmente os profetas profetizavam aonde? Aonde, igreja? Na terra deles, em Israel, não é isso? Mesmo com a divisão ali, Reino do Sul e Reino do Norte, tinha os profetas que eram do Reino do Norte, outros profetizavam no Reino do Sul, mas tudo ficava ali entre os judeus, amém? Teve uma ocasião, que é falado aqui, de Elias, que foi enviado para Damasco, mas não como um profeta assim, mas não numa missão como a de Jonas. Ele foi mais numa missão diplomática, do que de pregação do Evangelho, ou da palavra de Deus, né? Do que profetizar. Mas Jonas foi exclusivamente para pregar a uma nação pagã. Ele foi o primeiro missionário, né? Mundial, transcultural, podemos assim dizer, a pregar para os gentios. É uma das diferenças com relação aos outros profetas. Amém? Entenderam até aqui, igreja? Alguma dúvida? Agora, a segunda diferença. A segunda diferença é que, ao invés de atender ao chamado de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fugir do chamado de Deus. Alguns profetas até apresentavam uma dificuldade a Deus, mas não fugia da vontade de Deus. Esse não, ele foge mesmo. Ele vai para um outro lugar totalmente diferente da onde ele deveria ir. Ele tenta fugir de Deus. Ele vai fazer o que Caim fez, né? Tentou fugir da presença de Deus, porque tinha assassinado seu irmão. Então aqui Jonas estava sendo um verdadeiro Caim, né? Fugindo da presença de Deus. É a diferença com relação aos outros profetas. E ele foge para Tarsis, no sentido totalmente oposto para onde ele deveria ir. No livro de profeta Isaías, esse capítulo 66, 19, fala sobre Tarsis, e ali se entende que era uma palavra, era uma cidade onde a palavra de Deus não estava. Então era um lugar que não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então alguém que é chamado para pregar a palavra de Deus quer fugir justamente para um lugar onde
não tinha a palavra de Deus, ou seja, ele não quer mesmo falar de Deus. Então Jonas é muito complicado, se você estudar bem a história de Jonas. Nós vamos falar mais futuramente, mas é um homem que ele teve sucesso na sua pregação e não ficou feliz com isso. Eu falei aqui semana passada, né? Ele fez o que todo pregador sonha em fazer: pregar para uma multidão e a multidão se converter. Mas ele não ficou feliz com isso. Então ele foge para Tarsis. Por que ele não queria ir para Nínive? No capítulo 4 vai falar mais sobre isso. Mas o comentarista diz que ele não queria ir para Nínive porque era uma cidade de pessoas muito violentas, pecaminosas. Lá adorava, se não me engano, a deusa Nina. É justamente a que vai dar origem à palavra Nínive. E era uma deusa, eles cultuavam essa deusa, para eles era a deusa da guerra e a deusa do amor. Mas tem-se amor como o sexo, ou seja, era a deusa da guerra e a deusa do sexo. Então toda a nação era voltada para isso, para a guerra. Então uma guerra praticando a violência, atrocidades, coisas terríveis, de mutilar pessoas, de empalar pessoas. Então eles conquistavam os povos, escravizavam e faziam coisas terríveis. É uma cidade voltada para a prostituição, para a promiscuidade, na área do sexo. E Israel, por um período, também já ficou pagando tributo a essa cidade, a esse povo, porque eles conquistaram Israel também. Então provavelmente também praticaram muitas atrocidades contra Israel. Então Jonas, sabendo disso, o que essa cidade fazia, ele conhecia o comportamento do povo da cidade e também conhecia a Deus. Então, se você estudar, depois vamos falar lá no capítulo 4, ele sabia que Deus, que ele pregando, e se o povo se convertesse, Deus ia perdoar esse povo. Então, ele não queria que isso acontecesse, ele queria que Deus julgasse o povo. Ele queria que Deus destruísse o povo. Jamais que restaurasse aquela nação, jamais que abençoasse aquela nação. Esse livro está lá, Jonas, nosso contemporâneo. É porque nós temos que pegar a mensagem de Jonas e trazê-la para os nossos dias, para a atualidade. Como podemos aplicar ela em nossos dias? A mensagem de Jonas fala muito aos nossos corações. Porque às vezes, irmão, nós não queremos que as pessoas se salvem. Às vezes nós não queremos que Deus perdoe. Às vezes nós queremos só que Deus entre com juízo, que Deus mate, que Deus destrua. E nós não podemos pensar assim. Nós, como cristãos, jamais podemos querer ver a destruição das pessoas. Jamais podemos nos alegrar se Deus estiver julgando alguém, corrigindo alguém. Porque o que nós temos que buscar é que a pessoa se converta, que a pessoa se volte para Deus. O próprio Deus, no livro do profeta Ezequiel, nos ensina que ele não se alegra na morte do ímpio, mas em que ele se converta. Para você ver como que Deus, ele vai contrário ao nosso pensamento, aquilo que nós pensamos ser o certo, porque Deus, ele se agrada na morte do santo. A Bíblia diz que preciosa é a vista de Deus a morte dos seus santos. Ou seja, Deus se agrada como um santo quando um santo morre, mas não se agrada quando o ímpio morre.
Como que nós conseguimos entender uma coisa dessa? Se um crente morre, Deus se agrada. Se um pecador morre, Deus se entristece. Agora, por que isso? Por que isso, irmãos? Por que? Alguém pode me explicar o porquê? Fala aí. Por que Deus se agrada da morte do santo? Se o santo morrer, para onde que o santo vai, irmão? Vai para o céu, vai para perto de Deus, vai morar para Deus, não vai ter mais sofrimento para ele, não vai ter mais choro, não vai mais haver dor, então ele vai estar para sempre com Deus. Então, quando nós morremos, nós vamos para perto de Deus. E quando o ímpio morre, vai para onde, irmão? O pecador vai para o inferno, vai para um lugar de sofrimento, vai estar para sempre afastado de Deus. Então Deus não se agrada na morte do ímpio, porque o objetivo dele é a salvação. É tanto isso que ele enviou o único filho dele para morrer pelo pecador. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, que ele enviou, Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores e Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Então, Deus não se agrada na morte do ímpio, porque Ele quer que ele seja salvo. Então, nós não podemos nos alegrar na morte do ímpio, irmão. Crente não tem que bater palma quando morre um bandido e alguém fala CPF cancelado, aí o crente bate palma. Tinha que morrer mesmo. Não. Ele tinha que ser salvo. Ele tinha que ser salvo. Ah, mas está falando então que a pessoa pratica um crime e tem que ficar impune? Não, que ela seja punida na lei dos homens, na lei do Estado, não é isso? Tem o Código Penal, que aplica pena nas pessoas, para aplicação de penas para as condutas erradas das pessoas. Então que seja punido pelo Estado, de acordo com a lei, e pague pelo seu delito. Sim, mas nós não podemos desejar que seja morto, porque isso não é um sentimento cristão, não é o que Deus quer para as pessoas. A Bíblia diz que as autoridades existem para punir os malfeitores. Então a Bíblia concorda que os malfeitores sejam punidos, sejam corrigidos, recebam suas penas. Mas nós temos que buscar, orar, pela restauração das pessoas, pela ressocialização das pessoas. Uma pessoa que hoje está praticando mal à sociedade, um dia ela pode praticar o bem, e ela pode ajudar a sociedade, pode se tornar uma pessoa de bem, cooperar para o bem da sociedade. Então nós cristãos, nós temos que acreditar na transformação das pessoas. Nós jamais podemos desejar o mal. Estão entendendo aqui, irmãos? Nós temos que desejar o bem das pessoas, é o amor, amar ao próximo como a nós mesmos, é viver o amor de Deus, amém? Então Jonas não estava com essa mente, Jonas estava com a mente de destruição, que ele vê o povo destruído. Ele não aceitava de forma alguma Jesus perdoar aquelas pessoas. Você já olhou para alguém e falou: esse daí não tem salvação não, mas esse daí tem que morrer mesmo? Já passou na sua mente sobre isso? Eu já pensei também, mano, como pastor. Eu disse: não, esse daí tem que morrer por isso que ele fez. Mas esse é um pensamento errado. Nosso pensamento é de que a pessoa tem que ser salva, tem que se converter ao Senhor Jesus, amém? Jamais podemos nos alegrar quando uma pessoa estiver sofrendo o juízo de Deus, ou estiver prestes a sofrer. Nós temos que clamar por misericórdia, para que essa pessoa encontre a salvação em Jesus Cristo, para que essa pessoa encontre a paz com Deus, aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. É por isso que evangelizamos, irmãos, evangelizamos as pessoas que não estão praticando crimes, mas que estão pecados. Pregamos para pessoas que estão no pecado, e pregamos para as pessoas que estão no pecado e praticando crime.
Porque muitas pessoas, embora não estejam praticando crime, mas vivem uma vida de pecado, e tem que ser salvo. Mas muitas pessoas que estão no pecado, praticando crime, também tem que ser salvo, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Estão entendendo aqui, irmãos? Uma vez eu dando treinamento sobre evangelismo numa igreja, fui falar sobre pregar o evangelho a traficantes, dentro das comunidades. Só que era uma igreja fora de comunidade, uma igreja grande, de pessoas com poder aquisitivo alto. Aí estou ensinando sobre evangelismo. Aí falei sobre a parte de evangelizar pessoas assim que estão, pessoas marginalizadas, não é isso? E falei sobre traficantes. Aí a mulher falou, mas nós temos que ir lá, não dá só para orar por eles, não? Um crente falando isso, né? Mas nós temos que ir lá, não dá só para orar por eles, não? Como crerão se não há quem pregue, irmãos? A Bíblia fala sobre isso. Como essas pessoas vão crer em Jesus, vão entregar suas vidas a Jesus, se ninguém for lá pregar para elas? É preciso também pregar para essas pessoas, hein? Amém? E nós vemos hoje grandes homens e mulheres de Deus que fazem a diferença na igreja de Cristo, que antes faziam coisas erradas, né? Aí falam, mas a igreja é lugar dos ex, né? Ex-traficantes, ex-usuário de droga, ex-isso, ex-aquilo. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus que é lugar de ex, que pessoas que não estão praticando mais, porque tem um monte de lugar aí que estão tudo na ativa, e aqui é lugar de ex. Um dia fizeram, mas hoje são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Então nós temos que acreditar na transformação das pessoas. Não podemos ser como Jonas, né? Se alguma vez Deus mandar você pregar para alguém, você falar, rapaz, esse daí não tem jeito não. Vai lá, aleluia, pregue a palavra, lance a semente, porque essa semente pode dar frutos. Aleluia. E chegar um dia que você vai ver essa pessoa com a Bíblia na mão, indo para a casa do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí você vai falar, isso aí, fez a melhor escolha. Você vai ver a pessoa transformada pelo poder de Deus. Amém? Então não fuja do chamado de Deus, não seja crente fujão. Está entendendo até aqui, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos caminhar. Então aqui, novamente nessa imagem, para que vocês entendam, aqui é Jope, aqui é Nínive, aqui é Tarsis. Então aqui é Jope, é onde ele vai pegar o barco. A ordem era para ir para onde? Nínive, cerca de 800 quilômetros. Ele está indo para onde? Tarsis, cerca de 3.000 quilômetros. Totalmente oposto, né? É para cá, Jonas está indo para lá. Deus manda a gente ir para um lugar, a gente está indo para outro. Já entendeu isso? Manda fazer uma coisa, nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Tome cuidado, que vai ter consequências. Se nós obedecermos e seguirmos para onde Deus está mandando, as consequências serão boas. Mas se ir para cá, totalmente contrário, para Tarso, as consequências serão ruins, não é isso? Ele entra no barco, ele paga a sua passagem, entra no barco, aí está indo, no meio do caminho, o vento sopra, a onda fica alta, o mar fica revolto, aí tem aquela confusão, quem está ali no barco começa cada um clamar ao seu Deus, e procurar entender o que está acontecendo, aí vão tirar a sorte, né, ver com quem estava o negócio, a sorte cai sobre Jonas, e fala, o negócio está contigo. Fala o que está acontecendo contigo, de onde você é, quem é o seu Deus, o que você faz. Começam a interrogar Jonas, aí ele conta, aí eles falam, meu Deus, olha só o que você está fazendo com a gente. Né? E agora, o que vai fazer? É fácil, só me pegar e me jogar no mar. Aí ele fala, vamos matar uma pessoa, não sei, a gente ficaram receosos, não, nós não vamos matar uma pessoa. Aí continuaram ainda tentando lutar, né? Chegaram à terra seca e não estavam conseguindo, cada vez mais ficava pior a situação, cada vez mais o mar ficava bravo. Aí eles
chegaram a ponta, vai ter que lançar ele. Quando pegaram e lançaram ele na água, o mar se aquietou. Aí viram que o erro estava nele mesmo. Não é isso? Ele tenta fugir da vontade de Deus, no meio do caminho, vai parar na barriga do grande peixe, por querer desobedecer a ordem de Deus. Então, o resultado da desobediência, preste atenção, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus. Olha o resultado da desobediência. O movimento de Jonas passa a ser descendente, só descendo cada vez mais. Quando nós desobedecemos a Deus, a nossa vida entra em decadência, irmão. Decadência. A princípio, parece que está tudo bem, mas daqui a pouco as coisas começam a ficar ruins. A princípio estava tudo bem. O que Jonas faz? Taca o dinheiro para pagar passagem, encontra o barco indo para Tarsis, tem vaga para ele lá, não é isso? Então entra no barco, está tudo bem, pensa que está fugindo da vontade de Deus. Parece até que Deus está abençoando ele, porque tudo que ele quer fazer está dando certo. Mas depois o vento sopra. Aí começa o quê? Descer. Então preste atenção. Quando nós saímos da vontade de Deus, aparentemente parece até que está tudo bem. Mas uma hora o vento vai soprar. E o negócio vai ficar estreito. E é bom quando Deus, e ainda é bom quando nós conseguimos voltar para a vontade de Deus. Que tem gente que sai da vontade de Deus e nunca mais consegue voltar. Tem gente que sai do lugar da bênção e nunca mais consegue voltar. E acaba morrendo num lugar de maldição. Acaba ficando no lugar errado. Aconteceu isso, veio até aqui na minha mente agora, lá no livro de Ruth, não é isso? O marido de Noemi toma a decisão de sair de Belém de Judá para ir para a terra dos Moabitas, não é isso? Porque estava seca ali em Belém de Judá. Mas presta atenção, Belém é uma cidade abençoada por Deus, que fazia parte de Israel. Embora naquele momento ele estivesse sob o juízo de Deus, uma hora Deus ia voltar a abençoar o povo. Então eles tinham que ficar onde? Na terra da bênção. O que ele vai? Vai para a terra que a origem era aquela nação, a origem era o pecado, foi formada por meio de um pecado. Filha de Ló, embebedou Ló, deitou-se com ele, teve um filho do próprio pai, e dali surgiu uma nação, os Moabitas, e uma nação que não tinha a bênção de Deus. Então ele sai de um lugar abençoado por Deus, um povo que Deus criou para ele, e agora vai para uma terra amaldiçoada. Aí o que acontece? Ele morre, e lá ainda vai morrer seus filhos também. Porque saiu do lugar da bênção e nunca mais conseguiu voltar. Está entendendo? É onde nós temos que tomar cuidado. Não sair do lugar da bênção, não sair de onde Deus nos colocou, só sair na vontade dele. Se Deus der a direção, vai. Se não deu, permaneça servindo ao Senhor. Porque às vezes pode sair da vontade de Deus e nunca mais conseguir voltar. Amém, irmãos? Aleluia. Então, a vida dele foi só caindo, descendente, só descendo. Quer ver? Vamos lá no versículo 3, para a gente analisar. Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aí começa. E descendo a Jope, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Só descida. Aí já tem que buscar a revelação de Deus em sua palavra. Começa só a falar de descida. Desce para Jope, desce para dentro do barco. Aí lá no versículo 5, vai falar de descer de novo. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Só descida, irmão. E depois vai descer para onde? Para a barriga do grande peixe. Aí você interpreta. O que acontece na vida de uma pessoa que desobedece a Deus? É só descida.
Só descida, só decadência. A princípio está tudo bem, achou o barco, está com o dinheiro, está navegando, depois só começa a descer. Está entendendo? Desobedecer a Deus. Ó, o caminho da desobediência é um caminho descendente. Esse é ali, tinha que ter um acento ali. É um caminho descendente. Quer viver uma vida de desobediência? Você vai ver a sua vida só indo para baixo, só indo para o fundo, só indo para a derrota. Então o melhor é viver uma vida de obediência. Ah, pastor, mas eu obedeço a Deus e a luta vem, irmãos. Fica tranquilo. Deus vai te dar vitória. Se você está na vontade de Deus, o próprio Deus se levanta em seu favor. Você crê nisso, irmão? Se você estiver na vontade de Deus, o inimigo pode se levantar. Aleluia. Deus vai envergonhar os seus inimigos. Se você estiver na vontade de Deus, a porta se fecha, Deus abre outra melhor. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós estamos na vontade de Deus, é Deus quem vai cuidar de nós, irmãos. Se nós estamos vivendo o propósito de Deus em nossas vidas, é Deus quem vai cuidar de nós. Você crê nisso? Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Se você for um servo obediente, se você buscar fazer a vontade de Deus. Então não queira viver uma vida de queda, de derrota, não, descendente, não. Procure viver uma vida na vontade de Deus, para que você viva uma vida abençoada. O que Deus está mandando você fazer, o que Deus requer de você, às vezes, muitas vezes, irmãos, o que Deus vai requerer de nós é contrário à nossa vontade. Muitas vezes pode até causar dores em nós, muitas vezes nós podemos até chorar, mas Ele sabe o que é para nós, porque o momento de alegria vai chegar. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. E às vezes você agindo contrário à vontade de Deus, a princípio vai até ser bom, né? Porque o inimigo vai colocar um melzinho na tua boca, né? É melzinho na chupeta que fala, né? Quando é para criança, né? Coloca o melzinho na chupeta para a criança não chorar. Mas depois esse mel se torna amargo, mas se torna inferno. Então o melhor é fazer a vontade de Deus, para não viver uma vida de derrota. Amém? Caminhando para terminar aqui, irmão. Então olha, Jonas, ele conhecia as Escrituras, mas a ignorava. Nós vamos encontrar isso. Porque quando Jonas, ele está no ventre do grande peixe, ele vai fazer oração, e nessas orações ele vai fazer citações dos livros dos Salmos. Então ele ora citando a palavra de Deus, mas ele ignorava a palavra de Deus, porque ele tinha conhecimento do livro dos Salmos, mas tinha um texto do livro dos Salmos que parece que ele se esqueceu, que é esse aqui, ó, Salmo 139, 7 e 8. O que diz lá no Salmo 139, 7 e 8? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele quer fugir de Deus, ele até conhece os salmos, mas está ignorando a palavra de Deus, porque ele conhecia isso aqui, ele sabia, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir da face de Deus. Não tem como fugir do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele lá no Salmo diz assim: se eu subir ao céu, tu aí estás. Eu vou fugir de Deus, vou pegar um foguete, vou lá para o céu, lá para cima, o mais alto que eu conseguir subir, lá Deus está, aleluia. Se fizer no céu a minha cama, né, lá no Salmo diz assim: se eu fizer no céu a minha cama, esse céu aqui é o lugar dos mortos, em algumas traduções é inferno, mas a melhor tradução seria o lugar dos mortos. Se eu fizer no céu, no lugar dos mortos, se eu for lá para o lugar dos mortos, e lá colocar a minha cama, eis que tu ali estás também. Ele vê tudo, Deus pode estar em todos os lugares, então não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir de Deus.
Uma vez que Deus te chamar para fazer a obra dele, uma vez que Deus te mostrar que ele tem um propósito na tua vida, uma vez que Deus te der uma ordem, não tente fugir de Deus, porque ele está te vendo. Não tem como fugir do Senhor, irmãos. E não tente fazer algo pensando que Deus não está vendo, porque ele está vendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo que percorrem toda a terra. Ele vê tudo. Ele sabe por onde nós andamos. Ele sabe se podemos realmente fazer a obra ou não. E se ele nos mandou fazer, ele sabe que nós podemos fazer. Não tente apresentar uma desculpa para Deus, não tente apresentar justificativas absurdas, porque ele conhece a nossa realidade. Ele sabe o que se passa com cada um de nós e não tem como fugir da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, não viva uma vida de desobediência para que você não viva uma vida de decadência. Viva uma vida abençoada por Deus, fazendo a vontade dele. Que Deus abençoe e fique com essa palavra. Amém?